Nesse vídeo nós vamos falar sobre os Shichibukais de One Piece. Quais foram, por que deixaram de ser e o que é a organização Shichibukai e também o que aconteceu com ela. Eu já fiz um vídeo falando dos Shichibukais, mas resolvi fazer essa nova versão mais completa e com mais informações. Então esse será o guia definitivo para entender tudo sobre os Shichibukais. Então segure o seu chapéu de palha e bora para o vídeo. Eu dividi esse vídeo em algumas partes para que possamos entender tudo melhor e mais organizado, beleza? Então nós vamos falar o que é a organização Shichibukai, quais são os membros e o que aconteceu com ela. Então bora lá! Os Shichibukais, também conhecidos como os 7 Guerreiros do Mar ou os 7 Corsários. Ao todo nós tivemos 11 membros, mas sempre a formação é composta por 7. Podendo acontecer de alguém sair, ser expulso ou coisa assim. Mas vamos lembrar que a formação é sempre 7. Podemos dizer que a organização Shichibukai é uma aliança entre piratas fortes e o governo mundial juntamente com a marinha. Então para um pirata ser um Shichibukai, ele tem que ser escolhido pela marinha. Os Shichibukais têm benefícios, como não ser perseguidos, poder agir com uma certa liberdade, coisas assim. E tem alguns deveres também, que eles nem sempre cumprem, né? Afinal são piratas. A marinha usa esses piratas para ter um certo equilíbrio no mundo, o que na prática não funciona muito bem. Mas os Shichibukais eles são respeitados, porque para alcançar esse posto, um requisito é a força. Então todos eles são bem fortes. Nem todos, né? Tem algumas ressalvas aí, mas a gente vai entender. Mas chega um ponto da história que a organização Shichibukai foi desfeita. Então fique até o final do vídeo e nós vamos entender tudo. Mas agora nós vamos falar sobre cada um dos Shichibukai. Dracula Mihawk. Ele é conhecido como o maior espadachim do mundo. O cara tem uma espada gigante chamada Yoru. Tudo indica que ele não tem nenhum poder de Akuma no Mi. O cara é forte mesmo naturalmente. Mihawk reside em uma ilha onde os bichos também lutam com espadas. Ele se tornou um Shichibukai devido à sua incrível habilidade como espadachim. E por causa da sua força, ele não tem bando pirata. Tanto que ele navega em um barco minúsculo e sozinho. O cara é muito respeitado. Afundar navio com espada é tarefa simples para ele. Um fato interessante é que no anime nós não vimos ele ferido nenhuma vez. Mesmo na batalha em Marineford, onde tinha muita gente forte, o cara nem amarrotou as roupas. Outro fato interessante é que ele treinou o Zoro, que tem o objetivo de se tornar o maior espadachim do mundo, e que para isso tem que derrotar o Mihawk. Isso aí, ele treinou um cara que quer derrotar ele mesmo. Particularmente eu acho o Mihawk um dos personagens mais legais do anime. Até o final do vídeo nós vamos considerar que ele ainda é um Shichibukai. Próximo da lista, Crocodile. Esse cara é muito inteligente e forte. Provavelmente foi por isso que ele foi convidado a se tornar um Shichibukai. Crocodile é um pirata que utiliza a Akuma no Mi Suna Suna no Mi para controlar a areia. O cara usa sempre um casaco de pele, mesmo estando no deserto, vai entender. Crocodile era o líder da organização Baroque Works e planejou tomar o controle do reino de Alabasta. Como um Shichibukai, ele estava agindo por debaixo dos panos, seguindo aí com esse plano. Mas ele não contava com a presença do Luffy e a sua galerinha que acabaram com os planos dele. Mas não foi fácil, o cara realmente é muito forte e deu muito trabalho para o Luffy, que por sorte ele descobriu a fraqueza da sua Akuma no Mi, que era a umidade. Crocodile deixou de ser um Shichibukai após a sua derrota em Alabasta, onde seus planos foram descobertos e ele foi preso em Impel Down, onde ele foi solto pelo Luffy mais tarde. Crocodile teve participações em momentos importantes durante o anime, como a batalha em Marineford. Como disse antes, ele não é mais um Shichibukai. Gekko Moria. Gekko Moria era um Shichibukai com um físico peculiar, com costuras e cicatrizes pelo corpo e uma voz bem irritante. Moria era o capitão dos piratas e Trilebark e possuía a Akuma no Mi Kage no Mi, que permite controlar sombras e com elas criar zumbis. Para pegar sombras ele simplesmente cortava elas com uma tesoura e usava a sombra capturada para criar esses zumbis aí. Isso mesmo, ele tinha um exército de zumbis, portanto ele tinha uma tripulação bem grande, além de possuir o maior navio de todos, que mais parece uma ilha. Quando Moria rouba a sombra de alguém, o corpo real da pessoa se desintegra ao entrar em contato com a luz solar direta, o que pode ser usado para prejudicar ou mesmo matar alguém.
Ele provavelmente se tornou um Shichibukai por isso. Ele foi chamado para lutar lá na batalha de Marineford, e lá ele foi derrotado, e assim perdeu o posto de Shichibukai. Moria é um exemplo de cara que depende totalmente dos seus poderes de Akuma no Mi. Boa Hancock. Boa Hancock é a Imperatriz Pirata Kuja, conhecida por sua beleza e personalidade arrogante. Ela possui a fruta Mero Mero no Mi, também conhecido como a Fruta do Amor. Boa Hancock pode transformar pessoas que a amam ou a desejam em pedra. Isso não é tão difícil, porque o seu nível de beleza é lendário no mundo de One Piece. Ela também pode reverter as vítimas à sua forma normal. Se uma pessoa não sentir desejo ou não puder vê-la, os poderes dela não funcionarão. É o que acontece com o Luffy, que já viu coisas que muitos queriam ter visto. Luffy é imune aos poderes dela devido ao seu coração puro. Parece que as pessoas com forte força de vontade também podem resistir a ela, como podemos ver com o Mihawk, Crocodile e o Smoker. Ela usa suas habilidades junto com as suas impressionantes habilidades de combate corpo a corpo, para transformar instantaneamente parte do corpo das pessoas em pedra e depois quebrá-la com seus poderosos chutes. Ela também pode usar os 3 tipos de Haki, incluindo o Haki da observação, do armamento e do conquistador. Ela odeia o governo, porque ela já foi uma prisioneira, então ela se tornou uma Shichibukai para garantir uma certa proteção para a ilha e para o seu povo. A atitude nobre, não é não? Uma atitude nobre também é você curtir esse vídeo. Sério, eu fico muito feliz quando eu vejo o número de like alto aqui. Dá ânimo pra fazer mais, e é tão fácil. Aperta aí, ó, tá vendo esse botãozinho? Aperta aí! E quando tem um inscrito novo, então mais feliz ainda. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora e já faz essa atitude nobre. Voltando para a nossa lista, Jinbe. Jinbe é um tritão com a aparência de um tubarão, apesar de eu não conseguir ver um tubarão aqui, mas enfim. Jinbe é mestre do Karatê Tritão e é um ex-membro dos Piratas do Sol. Ele se tornou um Shichibukai para ajudar a manutenção da paz entre os humanos e tritões. Não funcionou muito. Ele é um dos poucos tritões que interage livremente com os humanos e tem um profundo senso de honra. Ele não tem poderes de Akuma no Mi, acho que pra ele seria ruim, né? Afinal, ele é mais forte na água e ele mora na água. E a família dele é da água, se ele ainda tem família, eu não lembro. E falando em força, ele tem de sobra, além de muita coragem. Prova da sua coragem é que a Big Mom não conseguiu usar os seus poderes para diminuir a expectativa de vida dele, pois ele não sentia o menor medo. E a sua resposta foi: o homem que será companheiro do futuro rei dos piratas não pode se dar ao luxo de tremer na presença de um mero imperador. Brabo demais, o cara falou isso com a Big Mom. Ele deixou de ser um Shichibukai quando recusou um chamado do governo para participar de uma batalha, e por isso ele foi preso em Impel Down. Mas graças a isso ele conheceu Luffy, que o libertou da prisão, e hoje ele faz parte do bando. Trafalgar Law. Law é um pirata com um estilo distinto e uma espada de cabo comprido, também ele é conhecido como o Cirurgião da Morte. Law é um médico e pirata e ele possui a Akuma no Mi, a Opi Opi no Mi, a fruta do tipo Paramécia, que lhe permite realizar cirurgias milagrosas e manipular o espaço dentro de uma espécie de esfera que ele mesmo cria. Entrou ali e acabou, ele consegue fazer o que quiser, já era. Ele se tornou o Shichibukai durante o Time Skip. Além da Opi Opi no Mi, Law é um espadachim habilidoso e ele usa o Haki do armamento e da observação. Law é um dos principais aliados de Luffy e desempenhou um papel muito importante nas suas aventuras, e essa aliança fez ele perder o posto de Shichibukai. Porém, juntos eles derrotaram 2 Yukons. O Capitão Kid estava lá também. Ele é conhecido por seu estilo calmo e estratégico, frequentemente criando salas para controlar ali o seu ambiente, mas tem uma engraçada rivalidade com Luffy e Kid. Bug, o palhaço. Bug é um pirata cômico que se destaca pela sua aparência de um pirata e o seu nariz vermelho. E o nariz é dele mesmo, não é nariz de palácio, não é nariz de palhaço falso não, o nariz dele é daquele jeito. Este lendário pirata quase não precisa de apresentação, mas vamos mencionar que ele foi aprendiz junto com o Shanks na tripulação do Rei dos Piratas, Goldie Roger. Bug possui a fruta Bara Bara no Mi, que permite que ele divida partes do seu corpo, podendo controlá-las à distância. Ele é o inimigo natural de espadachins, pois ele não pode ser cortado ou perfurado. Bug inicialmente era só um pirata de baixo escalão, mas ele se tornou um Shichibukai devido a circunstâncias cômicas. Literalmente, ele alcançou esse posto por sorte e acidente. Mas vamos ser justos, a sua lábia também ajudou, né não?
Ele fez o povo acreditar que ele era forte. Uma dessas demonstrações é que ele conversa de igual para igual com o Shanks, o ruivo, que esse sim é muito forte. E é um dos imperadores do mar. Ele tem uma tripulação leal e é muitas vezes envolvido em situações humorísticas. Bug é um dos meus personagens preferidos e hoje ele é um dos imperadores do mar. Trajetória vitoriosa. Tem um vídeo só do Bug, se quiser ver, tá aí nos cards. Marshall D. Teach, Barba Negra. O Barba Negra é um pirata bem imponente. Teach é um antagonista que não podemos deixar de respeitar. O cara teve uma paciência incrível por esperar a fruta certa, a Yami Yami no Mi. Ele esperou décadas pela fruta da escuridão e conseguiu convencer a todos que ele não era o cara ambicioso durante todo esse tempo, embora ele seja o cara mais ambicioso da série. Teach se tornou um Shichibukai após entregar o Portgas de Ace à marinha, e ele se tornou um Shichibukai apenas para libertar indivíduos poderosos da prisão e fazê-los se juntar à sua tripulação. Suas ações levaram à batalha de Marineford, e o Barba Negra usou sua habilidade para roubar a fruta do Barba Branca. Então, no final de contas, ele só queria poder, e logo depois de concluir o seu plano, ele renunciou ao posto de Shichibukai. Hoje ele é um dos 4 imperadores do mar, e o que mostra que ele conseguiu reunir um poder gigantesco. Eu confesso que estou bem curioso para saber o desfecho desse cara na história. Será que ele vai ser o último inimigo? Sei lá, qual que é a sua opinião? Deixa aí. Bartolomeu Kuma. Eu já citei esse cara aqui em vários vídeos do canal e eu acho ele bem interessante. Bartolomeu Kuma foi originalmente um revolucionário que se submeteu a uma cirurgia para se tornar um ciborgue do governo mundial. Por que eu ainda não sei. Kuma é usuário da Nikkyo Nikkyo no Mi, a fruta da pata, que dá ele o poder de repelir qualquer coisa. Ele foi o responsável pelo time skip, quando ele separou todo o bando dos Chapéu de Palha, enviando cada um para um lugar onde pudessem treinar. Ele sem dúvida está no meu top de personagens mais fortes, top não sei quanto, mas ele tá. Ele se tornou um Shichibukai, mas ele perdeu seu título após se tornar um pacifista controlado pelo governo. Como a sua última ação, ele protegeu Sunny durante os 2 anos do time skip. O cara tem muita história, sem dúvida. Se você quiser ver o vídeo completo dele, tá aí nos cards e na descrição. Don Quixote do Flamingo. Don Quixote do Flamingo, também conhecido como Joker, é um pirata bem doido que veste um casaco de penas rosas. Ele é membro da família Don Quixote, uma das famílias nobres dos Tenryubito, embora ele tenha sido renegado. A história dele é bem complicada. Ele possui a Akuma no Mi Ito Ito no Mi, que permite ele criar e controlar cordas de fios mortais e bem fininhos. Ele também é habilidoso em Haki. Ele se tornou um Shichibukai devido à sua influência e força. Com os privilégios de um Shichibukai, ele atuava no submundo, inclusive fazendo negócios com o Kaido. Do Flamingo é uma das poucas pessoas que possui os 3 tipos de Haki: o Haki da observação, Haki do armamento e o Haki do conquistador. Ele pode até impregnar os seus fios com Haki para afetar usuários de frutas Logia. Do Flamingo perdeu seu título de Shichibukai após a sua derrota na saga de Dressrosa, quando nosso querido Luffy derrotou ele. Com muito trabalho, mas derrotou. E lá nós podemos ver a primeira aparição do Gear 4 do Luffy. Muito legal. Edward Weevil. Edward Weevil, também conhecido como Barba Branca Jr., que se autoproclama filho do Barba Branca. E o seu bigode, que mais parece uma presa de marfim, é bem familiar. Esse cara é um monstro. Ele sozinho derrotou os 16 antigos capitães do Barba... Ele sozinho derrotou 16 antigos capitães do Barba Branca e suas tripulações. O cara é conhecido por ter a força de um verdadeiro exército. Ainda não foi mostrado muito sobre ele, se ele tem uma fruta, quais são seus poderes, mas para derrotar tanta gente assim, no mínimo, o cara tem um Haki muito forte. Ele se tornou um Shichibukai por causa da sua tremenda força, e ele tinha a maior recompensa entre os Shichibukais, enquanto ele era membro da organização. Mas afinal de contas, o que aconteceu com os Shichibukais? Antes disso, me conta aí nos comentários quem é o seu Shichibukai preferido. Eu já adianto que eu fico dividido entre o Law e o Kuma. Mas o seu, quem é? Fala aí pra mim. O fim dos Shichibukais como uma organização oficial ocorreu durante o arco da saga de Dressrosa. A revelação de Doflamingo como um tirano cruel e a corrupção dentro do sistema Shichibukai levaram a uma série de eventos que acabou revogando o status de cada um.
O almirante da marinha Fujitora desempenhou um papel fundamental ao expor essa corrupção e a violência do Doflamingo. Isso levou a uma votação no Conselho Mundial, onde foi decidido que o sistema Shichibukai seria dissolvido. Acabou. Dessa forma, acabando com todos os privilégios das autoridades que eles tinham. Mas como a maioria deles são muito fortes, estão se virando bem. Na verdade, uns até subiram de nível, como o nosso querido Bug. E se você quiser saber mais sobre ele, assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Caso você já tenha visto, olha esse outro aqui. Muito obrigado por nos acompanhar, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nós ficamos por aqui, fui!